Que alegria. Muito obrigado. Que alegria participarmos de um culto como esse, não é mesmo? Histórias sendo escritas. Fico imaginando daqui a 30 anos, 40 anos. Eu estou com 46 anos de ministério. Eu estava ali sentado me lembrando o dia em que eu fui ordenado ao ministério. Uau! A Ed não ganhou florzinha, não. Naquela época não davam florzinha para a esposa, não. A Miriam ganhou florzinha quando você foi ordenado? Ganhou? É menos tempo, tá vendo? Que coisa boa. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre liderança espiritual na igreja. Você pode acessar o esboço no QR Code aqui, se você quiser. E também tem a nossa revista, que você tem acesso. Mas eu acho que ajudaria você a registrar e depois ter como pensar um pouco mais nisso, acessar, refletir no que nós vamos estar estudando na Palavra de Deus hoje. Nós vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 4. Se você puder abrir sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos navegar um pouco nesse texto. Mantendo a Bíblia aberta, fica mais fácil você retornar. Assim você não fica preso ao texto que vai ser projetado na tela, porque de repente ele some e você está querendo entender um pouco melhor, e com a Bíblia aberta fica mais fácil você acessar, né? Líderes espirituais para o rebanho de Deus. Foi o que nós vimos hoje. A igreja reconhecendo que 4 pessoas, membros da igreja, são reconhecidos pela igreja como líderes espirituais. Eles são reconhecidos porque eles já são. Essa que é a diferença. Isso aqui não os transforma em líderes espirituais. É muito importante nós entendermos isso. Não é o ajoelhar-se aqui e ter uma oração com imposição de mãos que faz bum, e eles se transformam em líderes espirituais. O que a igreja do Senhor fez hoje foi dizer: nós reconhecemos a autoridade espiritual de Deus na vida desses 4 homens, por isso nós os reconhecemos como líderes espirituais da nossa igreja. Amém? 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 Amém. Eu queria fazer algumas perguntas para você. Vamos lá? Você concorda com essa afirmação? Todo cristão é chamado para a salvação em Cristo? Sim ou não? Sim. Você concorda com essa outra afirmação? Todo cristão é chamado por Deus para viver como discípulo? Sim ou não? Sim. Mais uma. Você concorda com essa afirmação? Todo cristão é chamado para cumprir a grande comissão, sim ou não? Sim. Mais uma pergunta. Todo cristão é chamado para servir a Deus com a sua profissão? Sim. Você tem certeza disso? Assim como eles são chamados para serem líderes do povo de Deus, serem pastores, você é chamado para ser professor, chamada para ser dona de casa, chamada para trabalhar naquele balcão daquela loja, chamado para ser engenheiro, chamada para ser médica. Você vai trabalhar amanhã com essa convicção de que você foi chamada por Deus para isso que você vai fazer de segunda a sexta? Como nós precisamos de membros de igreja com essa convicção, espalhados pela sociedade, mas com esse senso de missão e essa convicção clara desse chamamento de Deus. Eu faço mais do que prosperar na profissão, mais do que garantir o salário no final do mês, mais do que cumprir as metas daquela empresa. Eu estou aqui porque eu tenho um chamado de Deus para trabalhar aqui. Muda completamente o porquê eu acordo na segunda de manhã, me visto e vou para aquele lugar. Alguns cristãos são chamados para liderar o povo de Deus. Hoje nós participamos desse momento especial em que reconhecemos 4 homens que foram chamados para liderar o povo de Deus.
Vocês me ouviram falar que eles foram para um seminário, para uma faculdade teológica. E as faculdades teológicas foram criadas para quê? Para formar pastores, líderes espirituais para o povo de Deus. Não foi para se formar em teologia. Alguns irmãos dizem para mim: pastor, eu acho que eu vou me registrar na Fabapar, eu estou querendo estudar teologia. Eu digo: não vá para lá. Eu estou querendo conhecer mais a Bíblia, acho que eu vou fazer um curso de teologia. Não faça. Você quer conhecer mais a Bíblia, se matricule na nossa escola bíblica. Faça a jornada do discípulo, jornada do Velho Testamento, do Novo Testamento. Nós temos 500 cursos disponíveis aqui. E se você quiser fazer online, eu te recomendo outros. Seminário é para formar pastor e missionário. Não é para formar membro de igreja. É um equívoco. Sabe, eu quero ser engenheiro, eu vou fazer medicina, vai dar certo? Não. Um dos objetivos de nós formarmos líderes para as igrejas, líderes espirituais para as igrejas, com uma formação teológica, é para que eles ajudem os membros de igreja a evitarem situações como essa. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah. Me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! Tinha nada a ver com a Bíblia. A briga, a discussão não tinha nada a ver com a Bíblia. Liderança espiritual é para nos ajudar a tirar nossa humanidade dessas encrencas que surgem entre seres humanos, para que nós possamos conviver de uma maneira saudável. Deus ocasiona homens e mulheres para serem líderes espirituais do seu povo, pastores do rebanho de Deus, para nos proteger de heresias que com facilidade crescem no nosso meio. Líderes espirituais que protegem o rebanho daquilo que não é Bíblia. E que muitas vezes toma a atenção de todo mundo e vira o centro da vida de uma igreja, vira o centro da vida de um pequeno grupo, vira o centro da vida de um indivíduo. Lá no texto, versículo 1, nós lemos: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Você tem andado pelo Instagram? Já encontrou alguns desses ensinamentos? É o que mais tem por lá. E o texto continua: que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Eles não se sentem culpados de ensinar isso não, gente. Consciência cauterizada na NVI. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. E agora vem o final: um bom servo de Cristo Jesus. Se você explicar essas coisas aos irmãos, seja um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Você já ouviu pessoas dizerem que não precisa ir para seminário para ser pastor?
E você vai encontrar uma porção de igrejas que ordena todo mundo só porque a pessoa disse que Deus me chamou e pronto. Não é tão simples. Se alguém quer ser líder espiritual, precisa ser provado antes de ser reconhecido. E foi isso que aconteceu com esses 4 irmãos que estavam aqui. Eles foram provados, e não foi por 1 mês, nem 2 meses, nem 3 meses. Foi por anos, por anos. A coisa não é tão simples como às vezes algumas igrejas, algumas pessoas fazem parecer. Nós temos 2000 anos de cristianismo e de heresias criadas por Satanás e alimentadas pelo orgulho humano. Você já ouviu falar de teísmo aberto? É a teologia do Deus limitado. E tem gente que acredita nisso e está na internet. Deus não conhece plenamente o futuro. Essas pessoas ensinam isso. E que Deus assume riscos ao conceder liberdade ao ser humano. A Bíblia ensina isso. A presciência de Deus é a teologia bíblica. É por isso que nós precisamos de líderes espirituais treinados, capacitados para proteger o rebanho dessas correntes teológicas. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa corrente teológica, mas tem uma outra que eu garanto que você já ouviu e talvez você até tenha crido ou creia ainda. Teologia da prosperidade. Ben-Hinn está por aí de novo. Ele morre e ressuscita, morre e ressuscita. Ele abandona o ministério e volta, abandona e volta, e voltou de novo. Jogando capa, derrubando pessoas e ensinando teologia da prosperidade. A vida é um balcão de negócios com Deus. E tem pessoas que vivem desse jeito. Eu dou 100 porque Deus vai me dar 1000. Eu dou 100 porque Deus vai me dar 1000. Aonde na Bíblia está escrito isso? Deus não se relaciona conosco baseado no que nós fazemos, mas baseado na graça dele, favor imerecido. Deus ama você porque ele é Deus, não porque você fez ou deixou de fazer. A teologia da prosperidade, ela é construída a partir do olhar do ser humano, e do ser humano manipulando Deus. Mas todas as seitas e religiões do mundo fazem isso, manipulam a divindade ou tentam manipular. Mas será que a teologia da prosperidade é coisa nova do Ben-Hinn ou de outros grandes líderes? Não, gente. Lá no começo do cristianismo já tinha. Mas eu preciso de líderes espirituais que têm um treinamento adequado para me ajudar a interpretar a realidade de hoje, as mentiras de Satanás de hoje, dizendo: essa mentira faz tempo que ele conta. Essa mentira faz tempo que ele conta. Um líder espiritual, ele tem uma tarefa de combater heresias, desequilíbrios doutrinários, durante todo o exercício do seu ministério. É uma das tarefas principais que ele faz, além de cuidar de pessoas. Satanás é um desequilibrado. Tenha isso em mente. E ele deseja tornar você, ser humano, igualmente desequilibrado. Então, quando ele não consegue que você seja frio, indiferente a Deus, ele faz você torrar. Aí você se mata, vai a culto toda noite, você vira um hiper, super espiritual. Ele desequilibra você. Jesus é fator de equilíbrio na nossa vida. Quem anda com Jesus encontra equilíbrio, bom senso, propósito na sua existência. Pastores precisam de treinamento teológico, bíblico, para que possam examinar a realidade, examinar o que acontece hoje, à luz do que aconteceu no passado, à luz das Escrituras, e fazer essa análise para proteger o seu rebanho, porque alguns vão apostatar. E é muito triste isso, mas é verdade.
Alguns ficarão com a consciência morta, cauterizada. Eles já não percebem mais o que é pecado e o que não é. E agora conseguem construir até igrejas que pregam algo que não é verdade. E se dizem cristãs. A consciência é a função da alma, do intelecto e das emoções que nos indica o que é certo e o que é errado. Se o indivíduo abusar da sua consciência, cauterizando-a, ela deixa de prestar testemunho e cessará a sua função. Nós encontramos pessoas hoje que se apresentam como cristãos e que vivem uma vida sexual dissoluta, que usam drogas e que dizem que está tudo bem. Eu tinha um tio que ele dizia esse pessoal anda lendo uma Bíblia diferente da minha. E a Bíblia que eu leio não encaixa isso. Manipulação da verdade. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, na paráfrase a mensagem, é lida assim: não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo. Soa familiar com nossos dias? Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Tempos difíceis vêm por aí. Eu tenho uma pergunta para você que é membro de igreja. Quando o seu pastor alerta sobre uma heresia, um pecado, você aceita a palavra de exortação do seu pastor? Ou você diz, mas eu vi na televisão algo diferente, eu vi na internet algo diferente, e você não ouve a voz do seu pastor? Quem Deus colocou como autoridade espiritual na sua vida de fato? Eu estou há mais de 40 anos no ministério. No passado, eu era o único pastor das minhas ovelhas. Elas raramente ouviam um outro pastor pregar, porque não tinha internet. Hoje, várias vezes, eu desci desse púlpito para encontrar no meu celular comentários sobre afirmações que eu fiz aqui, dizendo, mas o fulano fala diferente. E a pessoa me põe o link. Em aconselhamento, várias vezes, ao mencionar um valor bíblico, a pessoa diz, mas fulano de tal pensa diferente. Quem pastoreia aquela pessoa? Você que é membro de igreja, você tem uma decisão a ser tomada. Quem será o meu pastor? O meu líder espiritual? Não estou falando de seita, de você ser controlado por ele. Estou falando de liderança espiritual na sua vida. Você que é vocacionado, vocês 4, mas eu me incluo nos vocacionados. Prepare-se adequadamente para abençoar o rebanho e prestar contas a Deus por tê-los protegido contra heresias. Não faça vista grossa, ou por ignorância, ou por não querer perder popularidade. Deus ocasiona líderes espirituais para proteger o rebanho de heresias,
Mas também Deus vocaciona líderes espirituais que vivam diante do rebanho uma vida piedosa. Um dia de ordenação, essa palavra é importantíssima. Versículo 7 do texto que estamos estudando diz: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Quantos fios de cabelo tem na casca do ovo? Quantos anjos desceram na escada de Jacó? Não gaste tempo e energia com crendices absurdas ou mitos. E, em vez disso, exercite-se na devoção. Traduções mais antigas dizem na piedade, que no grego significa na santidade. No grego significa na adoração a Deus. A sua vida como vocacionado deve ser uma vida que apresenta adoração a Deus. Isso é verdade. Precisa estudar. Mas é verdade que estudo só não basta. Não adianta ficar só na cabeça. Tem que descer para o coração e para a alma. Tem que fluir da nossa relação com Deus. Uma vida de piedade é uma vida de temor a Deus. E quando tememos a Deus, nós servimos a Deus com um coração diferente. Lendo um comentário, eu compartilho com vocês um texto que eu tirei de lá. É perfeitamente lógico e inevitável que, se passarmos 16 horas diárias de nossa vida desperta pensando sobre as coisas deste mundo e apenas 5 minutos pensando sobre Deus e as nossas próprias almas, este mundo parecerá 200 vezes mais real que Deus ou que as nossas almas. Por isso que é tão importante termos essa noção de que eu vou trabalhar naquele colégio, eu vou trabalhar naquela empresa, eu vou trabalhar naquele consultório, eu vou trabalhar lá com um senso de missão e de chamamento de Deus, e eu estou lá servindo a Deus enquanto eu faço aqueles negócios, e Deus está presente, e eu peço a Deus que me ajude para eu fazer o melhor para Ele, e essa consciência da presença de Deus é muito relevante. É o orar sem cessar que nós lemos nas Escrituras. Lembram desse texto? Que bom que você fez o seu período devocional, mas não basta. Eu preciso passar o dia conectado com esse Deus do período devocional. Aí sim eu saberei o que é viver uma vida de piedade. E creiam-me, é possível estar envolvido nas atividades do ministério sem ter essa vida de piedade. E já que o diabo não conseguiu te impedir de vir para o ministério, ele pode fazer com que você perca a paixão pelo ministério. E faça isso como uma profissão qualquer, como uma atividade qualquer que qualquer pessoa poderia realizar. E sabe, vocês 4 fariam isso com muita competência. Não tenho dúvida. E com muita responsabilidade. Mas sem poder. A glória de Deus não se manifestaria. Porque não estaria sendo feito para o louvor da sua glória. É fundamental buscar a Deus e estar disposto a sujar as mãos no serviço do ministério. Eu busco a Deus e vou trabalhando, eu busco a Deus e vou trabalhando, eu busco a Deus e vou trabalhando, eu busco a Deus e atendo mais um paciente, eu busco a Deus e faço mais um negócio, eu busco a Deus e faço mais uma visita, eu busco a Deus e faço mais um projeto, eu busco a Deus e ensino mais uma aula, eu busco a Deus e mudo de escola, eu busco a Deus e lavo mais uma roupa, eu busco a Deus e eu estou fazendo o que eu faço como um ministério, um serviço que eu presto ao meu Deus.
O texto continua, e o pessoal que é preguiçoso como eu vai gostar desse. O versículo 8 diz: o exercício físico tem algum valor. Os textos mais antigos, eles eram mais violentos. Eles diziam: o exercício físico tem pouco valor. Aqui eles disseram que tem algum valor. Mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Os gordinhos têm isso como textuário. Aquele pessoal que não gosta de ir para a academia já decorou esse texto. Toda vez que vem a culpa de não ir para a academia, eles recitam esse texto. Versículo 10 diz: trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança não está no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. A nossa esperança está lá no Deus vivo. Por isso que nós fazemos o que nós fazemos, até ir para a academia. Deus tenha misericórdia de nós. O nosso foco é Jesus. Nós não vivemos para agradar aos homens, ao próximo, nós vivemos para agradar a Deus. Amém? Você vive para agradar a Deus? Posso fazer umas perguntas para você que é membro de igreja? Como vai a sua vida de piedade cristã? Sua vida devocional? Culto doméstico na sua casa? Jejum? Você tem jejuado? Tempo de oração? Você tem lido a Bíblia no ano? Tem participado de cursos da escola bíblica? Você tem orado pelo seu pastor para que ele seja piedoso? É para o seu próprio bem. Se você tiver um pastor carnal, você vai sofrer na mão dele, viu? É melhor que ele seja piedoso. Então ora por ele. Você tem incentivado o seu pastor a buscar uma vida piedosa? Com palavras de estímulo, de reconhecimento? Agora, para nós vocacionados, a minha pergunta é: você tem sinceramente buscado viver piedosamente diante de Deus e do rebanho de Deus? Eu não estou falando de você se mostrar espiritual. Eu estou falando de você permitir que as pessoas vejam que você tem uma relação com Deus. E que você compartilha, você transborda essa relação no se relacionar com as pessoas. Você tem compartilhado com o rebanho como é orar e ouvir as respostas de Deus? Nosso rebanho precisa ouvir isso de nós. E muitas vezes você trará uma esperança de que então Deus responde mesmo. Você já leu toda a Bíblia? Você tem lido a Bíblia todo dia e buscado a Deus todo dia? Orem por nós, pastores. A tentação é gigante para só pegarmos na Bíblia para preparar um estudo bíblico e um sermão. Vocês não imaginam como o diabo trabalha nessa direção. A última coisa que o diabo quer é que a gente pegue a Bíblia e consiga ler pensando na gente, no que Deus está falando conosco. O pastor, quando pega a Bíblia, ele começa a ler. Se ele tiver uma caneta na mão, ele escreve um sermão. Já surge uma ideia de um sermão. Ore pelos seus pastores, para que eles possam ler a Bíblia e ser ministrados pela palavra de Deus. Porque assim eles vão poder ser exemplo para o rebanho. É o projeto de Deus. Que nós, pastores, sejamos exemplo para o nosso rebanho. Você só lidera alguém se você está um pouco à frente. O líder, ele sempre está um pouco à frente do liderado. Se não, ele não é líder. Ele é mais alguém do grupo. Veja esse vídeo. Você vai perceber o que é um líder.
सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Ensina essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Seja exemplo. Não interessa o que os outros pensem de você. Não interessa quão impossível pareça essa tarefa. Assuma essa responsabilidade, esse privilégio dado por Deus, de viver como exemplo. Um comentarista dizia que todo pai deve 3 coisas a seus filhos: ser exemplo, ser exemplo, ser exemplo. Aí eu faço o comentário: um pastor deve 3 coisas aos membros da sua igreja: ser exemplo, ser exemplo, ser exemplo. Veja o versículo 12, diz: seja um exemplo para todos os fiéis, e veja onde? Nas palavras. Lidera pelo que fala. Não tem palavra torpe, de duplo sentido. Lidera pelo que fala, palavras de encorajamento, palavras de bênção. Na conduta, lidera pelas ações, pela postura, aquilo que faz e que deixa de fazer. Lidera no amor, pela forma como se relaciona com o próximo, até com aquele próximo que não é tão amável. E dentro da igreja tem ovelha e tem bode. As ovelhas são da melhor qualidade, mas os bodes não são tão fáceis de lidar. Mas eu lidero pelo amor. Na fé, lidera com confiança de que Deus está no controle da história, que eu confio em Deus. E na pureza, lidera no autocontrole, vivendo em santidade de vida. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Por isso vocês ganharam uma Bíblia na ordenação. Não teria condições de dar outro presente. Se o ministério de vocês não for centrado na palavra de Deus, vocês jamais poderão ser o que Deus planejou que vocês deveriam ser. Versículo 14 diz: não descuide do dom que recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre vocês. Não seja negligente. Não desconsidere a chamada que você recebeu de Deus. Eu me lembro num momento, nesses 40 e poucos anos de ministério, foi a única vez em que, no momento de uma dificuldade muito séria, aí ele entra no escritório lá em casa, eu estou na frente do computador, eu tinha aberto o meu currículo.
Ela disse: o que você está fazendo? Eu disse: eu acho que eu vou dar uma atualizada nesse currículo e eu vou mandar para algumas pessoas. Ela disse: é? Eu olhei para ela e disse assim: o que você acha se de repente eu parasse de ser pastor, fosse ser outra coisa? Ela me deu uma resposta que fez toda a diferença. A minha esposa é uma mulher muito sábia. Ela olhou para mim, e ela me conhece. Ela disse: tá bom, se Deus falou isso para você, da minha parte está tudo bem. Virou as costas e foi embora. Ela não me deixou nem contra-argumentar. Ela virou as costas e foi embora. Eu fiquei olhando para aquele computador. Se Deus falou isso com você, e claro que Deus não tinha falado. Aquilo era o Roberto, era a minha carne, respondendo a uma situação. E eu tive que dobrar meus joelhos, pedir perdão a Deus, desligar o computador e dizer: tá bom, Deus, o caminho é outro. John Stott diz que um carisma, dom espiritual, não é algo que seja otorgado por Deus de forma permanente e estática. O seu vaso humano tem de usá-lo e desenvolvê-lo. Ali eu disse: tá bom, Deus, o Senhor tem que me ajudar a aprender como é que eu lido com situações como essa, para continuar com esse presente que o Senhor me deu, que é a chamada. A vocação cristã é dom dado por Deus. Ninguém escolhe ser vocacionado, ser líder desse povo de Deus. A vocação vem de Deus. Ao ser humano cabe aceitá-la ou recusá-la. Um dos piores membros de igreja que um pastor pode ter é alguém que foi chamado por Deus e recusou o chamado. Essa pessoa se transforma o maior crítico que existe do ministério do pastor. Porque tudo que o pastor faz, ele diz: se eu estivesse lá, eu faria assim. Eu consigo fazer isso melhor. Ele tem crítica para tudo. Porque ele sempre acha que tem um jeito melhor de fazer. Mas também tem uma outra situação muito ruim. Alguém que vai para o ministério por causa de um evento emocional que teve. E não tem coragem de sair depois que descobre que nunca foi chamado por Deus para aquilo. Não é vergonha alguém que foi para o ministério, foi ordenado e descobre que isso não é onde Deus quer que eu gaste a minha vida. A melhor coisa que ele faz é dizer: eu vou para onde Deus me chamou e vou cumprir o chamado de Deus em uma outra atividade. Dedique total atenção, o texto termina dizendo: e essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. O ministério cristão, o ministério de liderança espiritual, ele flui de quem você é. O pastor faz, e o que o pastor faz deve fluir de quem o pastor é. Por isso é tão importante essa vida de piedade. Ao ministro cabe a responsabilidade de ensinar a outros aquilo que ele mesmo reconhece como verdade e aprendeu. Ao ministro cabe a responsabilidade de combater heresias em todo o tempo. Cabe a responsabilidade de viver de maneira digna, governando sua vida de acordo com a esperança da eternidade. Cultivar a piedade que nunca se torna ultrapassada, pois é útil tanto para a existência terrena quanto para a celestial. Eu queria fazer algumas aplicações dessa mensagem. Você que é membro de igreja, você consegue fazer a sua oração dizendo: hoje eu decido reconhecer e aceitar a autoridade espiritual do meu líder. Quem sabe você precisará mandar uma mensagem para ele dizendo: ouvi uma mensagem hoje, baseada em Timóteo. E eu quero dizer que eu reconheço você, o Senhor, como meu líder espiritual. Para você vocacionado, a minha pergunta
Você decide proteger o rebanho de Deus de heresias, sejam elas quais forem, mesmo que isso não ganhe concurso de popularidade? Muitas vezes, quando nós enfrentamos essas mentiras que Satanás planta, nós somos mal compreendidos. E existe um preço que a liderança paga. Você que é membro da igreja, como vai a sua vida devocional? Você tem buscado piedade, comunhão com Deus? Quem sabe a sua decisão hoje, a sua oração é dizer: Deus, eu decido viver mais perto do Senhor. Eu preciso gastar mais tempo com a Tua palavra e com o Senhor. E talvez você, vocacionado, dizer: eu vou buscar uma vida de piedade diante de Deus, para transbordar essa vida na vida daqueles que eu lidero espiritualmente. O último desafio para você, membro de igreja. Hoje eu decido orar e apoiar meus líderes espirituais verbalmente. Próxima vez que alguém falar mal do meu pastor, vai se ver comigo. Próxima vez que alguém começar a almoçar o meu pastor no almoço de domingo, vai se ver comigo. Próxima vez que alguém fizer um comentário infeliz sobre aquele que é autoridade espiritual sobre a minha vida, eu não ficarei calado. Porque eu quero que o corpo de Cristo honre essa pessoa que Deus separou para me liderar espiritualmente. Você consegue fazer essa decisão hoje? Você que é pastor, você decide hoje ser exemplo? Vamos ficar de pé. Esse é tempo de consagração ao Senhor. Eu não sei qual a decisão que você tomou no seu coração. Quem sabe você é pastor e você diz: eu quero reafirmar meu compromisso de viver uma vida de piedade, de caminhar perto do Senhor. Eu vou convidar você a se colocar de joelhos aqui na frente.